eu quero agradecer-vos, em primeiro lugar, a vossa presença. E para afirmar que interpreto a vossa presença não apenas como um interesse súbito da sociedade portuguesa pelos temas da ciência política, mas para sublinhar que a vossa presença tem um significado político que extravasa estes temas, por mais interessantes que sejam, da teoria política. Eu quero que todos saibam que a vossa presença é muito importante para mim e que fico muito sensibilizado com ela. E compreendo bem o seu significado. Em particular, tendo aqui tantos e bons amigos e companheiros que partilharam comigo o melhor da minha vida política. Em segundo lugar, quero também agradecer ao editor Manuel Valente toda a simpatia que teve comigo durante o tempo em que estive a escrever o livro, e agradeço-lhe todo o trabalho de grande, muito profissional, que foi desenvolvido pela editora, e quero que saiba que foi uma honra para mim publicar este ensaio na vossa editora, na Porto Editora, e na Sextante, uma marca muito conhecida junto do público, justamente pela excelência das obras que publicou. Depois quero agradecer também as palavras do Sérgio Sousa Pinto, que leu o meu livro. E leu em 48 horas, como ele disse. Uma das expressões mais bonitas que o Max Weber trouxe, estava a dizer, presumo agora, que uma das expressões mais bonitas que o Max Weber trouxe para a sociologia política foi a expressão afinidades eletivas. Esta expressão, tão interessante e tão introdutória, vem da química medieval, ou melhor, da alquimia medieval, para designar aqueles materiais que se atraem mutuamente e que, quando se juntam, formam um novo material diferente, ou da soma ou da conjunção dos dois anteriores. Esse termo foi depois aproveitado por Goethe para a literatura e transformou-se numa expressão celebérrima na literatura. É o título de uma das obras de Goethe. E mais tarde foi aproveitado por Max Weber justamente para explicar a relação entre dois fenómenos sociais que não é uma relação de causa e efeito, como na física, não é uma relação de natureza em que determinado efeito produz esta consequência se ocorrer em determinadas circunstâncias, mas para significar que esses acontecimentos sociais andam normalmente por afinidades eletivas. Pois é justamente essa a razão pela qual convidei o Sérgio Sousa Pinto para fazer esta apresentação. Não posso dizer mais ou melhor do que eu tenho com o Sérgio Sousa Pinto afinidades eletivas que transcendem até o facto de sermos do mesmo partido. Eu julgo que ambos pertencemos a uma geração política que nunca esteve muito satisfeita com a ideia, muitos da nossa corrente política partilhavam, de que a racionalidade da política nos obrigava a centrar o debate da política sobre os programas, sobre as medidas, sobre os projetos, como Max Weber diria, sobre a aridez e a abstração programática. A verdade é que a política sempre teve e tem, indiscutivelmente, uma dimensão pessoal. E teve mais do que uma dimensão racional, teve sempre também uma ligação emotiva. Os americanos, que nunca puseram de parte a questão pessoal, costumam dizer que a política, ou que na política se trata fundamentalmente de conquistar mentes e corações. Eles sabem o que estão. Porque as questões da liderança na América nunca deixaram de ser questões eminentemente políticas. E essa é uma das razões que me levou a convidar o Sérgio Sousa Pinto para esta apresentação. Porque, tal como ele, ambos gostamos daquilo que é extraordinário, daquilo que é invulgar, daquilo que é diferente.
verdadeiramente, essa é uma coisa que nos aproxima. E por isso sempre julguei que ele gostaria de ler o que eu escrevi. Há nas ciências sociais um dilema de si. Há nas ciências sociais, em particular na sociologia, quem entenda que a sociologia se deve preocupar com aquilo que é vulgar, com aquilo que é banal, com aquilo que com o cotidiano, com o que normalmente acontece. E há um outro ramo da sociologia que acha que a sociologia se deve preocupar com aquilo que é extraordinário, com aquilo que é inovador, com aquilo que é diferente, com aquilo que é marginal, com aquilo que raramente acontece. E isso verdadeiramente é que nos interessa. As ciências sociais nunca resolveram este problema. Mas quando falamos de carisma, o que nós estamos a falar, fundamentalmente, é de um fenómeno que tem um encanto que se baseia justamente, como o Sérgio já assinalou, no mistério. O verdadeiro encanto do carisma baseia-se no enigma e na ambiguidade do carisma. Como um grande sociólogo dizia, bom, isso é um não sei quê científico, ou pretensamente científico. Mas o que torna fascinante o conceito de carisma é a sua história. Um conceito que viveu 20 séculos, ou melhor, viveu 21 séculos na religião, ou mais propriamente, na teologia. E só há 100 anos é que foi transportado Max Weber para a sociologia política e, portanto, moral. Esta história é fascinante porque é longa, é fascinante porque começou no início do cristianismo, como já foi aqui referido. É fascinante porque ele é introduzido como a graça, o dom, o toque, o favor de Deus concedido aos homens através do Espírito Santo por São Paulo, justamente na primeira carta aos Coríntios. Mas verdadeiramente, quer nesses 20 séculos da teologia, quer nestes últimos 100 anos em que o carisma entrou na sociologia política, na teoria política, ou mais propriamente na política, a verdade é que o carisma sempre teve um caráter imprevisto, um caráter perturbador, um caráter subversivo, para citar o próprio Weber. Se formos ver bem a história do carisma na teologia, o que encontramos é isto. É que o carisma foi sempre a razão inspiradora de todas as desavenças internas na Igreja. Todos os cismas internos à Igreja tiveram sempre o carisma original de São Paulo, o carisma enquanto favor divino, como motivo para essas divisões. A verdade é que o carisma teve, nestes séculos de existência, muitos altos e baixos, muitos momentos bons e momentos de opróbrio, mas a verdade também é que nestes 21 séculos, quer nos 20 séculos da teologia, quer nestes 100 anos de política, o carisma manteve sempre este caráter de insubmissão. Se nós olharmos para a história da Igreja e para a história da teologia, não há uma única cisão dentro da Igreja, divisão, conflito, disputa, que não tenha tido o carisma como matéria central para essa disputa. Na crise montanista, a primeira grande crise da Igreja cristã, lá estava o carisma invocado por alguns, o dom da profecia, como matéria de disputa. Mais tarde, na Reforma, mais uma vez o carisma. Mas se olharmos para uma disputa que nos é contemporânea, a teologia da libertação, com a qual muitos de nós tiveram contacto e se puderam seguir esse debate interno dentro da Igreja Católica, essa teologia da libertação também está suportada no carisma inicial de São Paulo. No fundo, o que é que o carisma manteve nestes 21 séculos? A ideia de que essa ligação muito especial, como estou a falar de carisma como conceito da teologia, como conceito religioso, que essa ligação fundamental, prioritária com Deus, essa atribuição divina de um favor especial para que um homem se distinga, a verdade é que isso sempre colidiu com os aparelhos administrativos, sempre colidiu com a burocracia e sempre colidiu com a hierarquia.
Por isso, quer na teologia, quer na ciência política, se há um caráter permanente do carisma, é este. É que ele sempre foi um conceito de insubmissão e sempre foi a razão de ser de todos aqueles que batalharam contra tudo o que era o cinzentismo dos aparelhos administrativos, tudo aquilo que eram as ordens burocráticas, toda a ordem da hierarquia foi sempre contestada em nome do carisma. É por isso que ainda hoje o carisma tem este fascínio. É que ele nunca foi de obediência, ele foi sempre um pouco revolucionário. Ou, nas palavras de Max Weber, sempre teve um caráter subversivo. Foi sempre, portanto, um elemento de insubmissão. E porquê é que chego ao carisma, ou proponho esta reflexão sobre o carisma? Por uma razão muito atual. É que a natureza essencial do carisma é esta. É a oposição ao poder burocrático e ao poder dos aparelhos técnicos. E a verdade é que se nós olharmos à nossa volta e olharmos principalmente todos aqueles que aqui estão e que sempre batalharam pelo ideal do projeto europeu, o que encontram hoje é um projeto europeu que, longe de estar dependente da vontade dos povos, como devia acontecer em qualquer projeto democrático, aparece-nos hoje detido, esse poder, pelos novos aparelhos técnicos e financeiros que não têm rosto nem responsabilidade. Não sei se já repararam como, nas áreas mais importantes da política europeia, as decisões há muito que não são tomadas por nenhum povo, nem por nenhum cidadão. E em que vivemos, basicamente, esta é uma expressão clássica, numa espécie de governo de ninguém. Um governo que é um poder vazio e sem rosto. Quem tomou determinada decisão, perguntamos, alguém que tivéssemos eleito, alguém que possa responder por isso? Não. Ninguém para responsabilizar. Pois o que afirmo é que não há nada de mais despótico do que este governo de ninguém. Justamente porque não se pode falar para ninguém, não se pode falar com ninguém, nem se pode responsabilizar ninguém. Do ponto de vista democrático, o que tem acontecido ao projeto europeu nos últimos anos é um enorme desencantamento democrático. Mais propriamente, o projeto europeu sofreu, em particular nos últimos anos, é certo que há muitos anos que era apontado como um dos defeitos do projeto europeu o facto de termos um déficit democrático. Mas a verdade também é que nos últimos anos, em particular depois do início da crise económica e financeira, o projeto europeu entrou numa deriva tecnocrática absolutamente evidente. E esta deriva tecnocrática, é muito importante que tenhamos consciência disto, é um sonho antigo. É um ideal antigo de muitos. É o ideal de uma espécie de governação sem política. É a ideia que há matérias políticas que são tão importantes, que devem ser retiradas do espaço público de debate e de decisão pelos povos esses, como se sabe, são sempre inclinados para as emoções e que são também incapazes de compreender as verdadeiras questões técnicas. Esta deriva tecnocrática funda-se na pertença superioridade da razão técnica e a sua pertença à neutralidade. Sim, os aparelhos técnicos não têm partido. Os aparelhos técnicos têm uma razão superior, pois isto é, e sempre foi, um imposto. Há muito que conhecemos o truque das ideologias que se apresentam científicas. Também tivemos, nas nossas áreas políticas, quem se reclamasse de um socialismo científico. E científico porquê? Porque a ciência não admite nem réplica, nem contestação. Pois esta pertença à neutralidade é falsa. A maior parte das decisões que a burocracia toma, não têm nada de neutro, nem nada de técnico. São decisões que precisam de um juízo social prévio, o que as coloca, essas decisões, no terreno onde deviam estar, no terreno do debate público e da escolha política. E também não são neutras. Pelo contrário, são muito ideológicas, disfarçadas, claro está, de científicas e de realistas. Para aqueles que acham estranho o que estou a dizer,
quero apenas conduzir a essas expressões que por aí andam. É que todo o debate sobre o pensamento único, expressão que já ouviram, todo o debate sobre a ideia que não há alternativa, todo o debate sobre a redução das margens de manobra dos respectivos governos, pertence a este debate tão antigo que assume só uma resposta certa, só uma resposta racional. E essa resposta é a resposta da oligarquia técnica à qual nos devemos submeter. Acontece que a Estrada tem de técnico e tudo tem de político. O que está a acontecer com o projeto europeu é uma deriva tecnocrática que está a criar um perigo, pôr em causa o que restava de legitimidade democrática no projeto europeu. Basicamente, a questão hoje na Europa é a velha questão entre o poder impessoal dos aparelhos administrativos, e da sua maior parte aparelhos financeiros, e a vida pública democrática. É a velha questão entre democracia ou tecnocracia. É o regresso da velha questão de sempre. Quem deve governar? Uns dizem porque é quem mais sabe, como dizia Platão, e outros, como nossos democratas, assumem quem deve governar é quem o povo escolhe. E esta questão não é uma questão menor, pelo contrário, é uma questão central de tudo o que está a acontecer na Europa. Para aqueles que interpretam bem o que aconteceu, já não digo nos últimos anos, mas nos últimos meses na Europa, se pensarmos como a França, o país dos direitos do homem, que propõe agora que seja inscrito, ou propôs, infelizmente foi chumbado, uma alteração constitucional para retirar a cidadania àqueles que foram condenados pelo Estado por crimes de terrorismo. Se pensarmos na Dinamarca, esse país que era um farol do humanismo, da civilização baseada nos direitos humanos, que agora acha por bem aprovar leis que exigem aos, não digo aos imigrantes, mas àqueles que fogem das guerras, serem expoliados do dinheiro que trazem nos seus bolsos, nós percebemos que a questão europeia é uma questão muito séria. E o que está a acontecer é um declínio desse projeto europeu que está perante os nossos olhos. Ouvi um grande debate acerca das eleições no Reino Unido, a propósito da saída do Reino Unido da União Europeia. Há muitas interpretações para isso, bem certo. Mas eu estou convencido que uma pequena parte, e é sempre essa pequena parte que decide para um lado ou para o outro, votou pela saída do Reino Unido porque os ingleses não gostam de ser dirigidos nem governados por funcionários. E muito menos gostam de ser governados por funcionários quando julgam que por trás desses funcionários estão alemães. Em particular, no caso do Brexit, eu atribuo a essa falta de democraticidade na condução do projeto europeu esse inêxito. Pois bem, porquê o carisma? Porque o carisma traz de novo a reflexão sobre a política. O carisma traz de novo a política e o que ela tem de irrepetivelmente pessoal, de irrepetivelmente emocional e também de irrepetivelmente transformador. O carisma é hoje, na sociologia política moderna, um tópico central das questões da liderança. No entanto, se queremos estudar o carisma na sociologia política ou enquanto conceito da ciência política, temos que nos desembaraçar de todas as conotações místicas. Este ensaio faz a história do conceito do carisma, mas dedica-se à discussão sobre o conceito do carisma na sociologia e não na política. É por isso que o carisma político, nada tem nem de divino, nem de transcendente, nem de sobrenatural. E esse é o primeiro passo para o discutirmos seriamente na política. Por outro lado, como o Sérgio já teve a ocasião de dizer, também temos que pôr de parte todo esse pseudo-carisma. O pseudo-carisma que nós vemos todos os dias na linguagem mais vulgar e mediática é o carisma construído, o carisma fabricado, o carisma do storytelling, o carisma da narrativa sobre si próprio. Valoriza-se isto tanto para se poder apresentar um personagem dotado de qualidades extraordinárias. Uma política que é conduzida desta forma. Fazem-se uns estudos de opinião, uns focos grupos, para saber o que é que o político deve dizer
e principalmente para saber o que é que as pessoas querem ouvir. Isto nada tem de carismático. Isto tudo tem de kitsch político, sem valor. É por isso que o carisma remete não para a vulgaridade, mas remete, pelo contrário, para aquilo que não tem nada a ver nem com celebridade, nem com fama, nem com notoriedade, mas remete para aquilo que a política tem de melhor, para o que é novo, para o que é diferente e para o que é arriscado. É por isso que acho que o carisma democrático, ou melhor, qualquer carisma, mesmo não democrático, tem por base a convicção política. Mas o carisma, como já disse o Sérgio, tem uma dupla face. Se há um tema central neste ensaio é este, é a resposta a esta pergunta. Porque nós assistimos durante décadas à ideia, uma ideia muito compreensível, de que havia uma espécie de incompatibilidade entre a democracia e carisma. Essa ideia, que é muito compreensível, como disse, resulta do facto de todo o século XX ter sido dominado por aquilo que um autor classifica como as patologias carismáticas. Os totalitarismos carismáticos do século XX deixaram uma longa sombra. E depois dessa longa sombra, a seguir à Segunda Guerra Mundial, já ninguém, nem na ciência política, nem no discurso político, estava disponível para atribuir qualidades extraordinárias, fosse a quem fosse. Todos nós ficámos cansados desse carisma autoritário. Mas eu julgo que é a altura de olharmos de novo para esse conceito. E a proposta do livro é basicamente esta. É a resposta a esta pergunta. Haverá um carisma democrático? A minha resposta é sim. Há um carisma democrático. Porque ao longo do século XX foram muitos os exemplos dos carismas autoritários. Porque, infelizmente, a reflexão sobre a autoridade na Europa concentrou-se na ideia da chefia, na ideia do chefe carismático transportado em triunfo, da ideia do chefe militar, a ideia do culto do chefe, a ideia da personalidade extraordinária, a ideia messiânica, a ideia do esperado, a ideia do escolhido. Tudo isso não passaram de mitos que envenenaram essa reflexão. Mas, se olharmos bem para a história do século XX e do século XXI, nós podemos também valorizar as experiências históricas que nos mostram que há um carisma que está do lado da democracia. Nos séculos recentes, houve um carisma democrático. Houve um carisma da convicção, daqueles que sempre recusaram o cálculo, a carreira, a rotina e que nos inspiraram com a sua ação e com a sua coragem. E houve também o carisma da liberdade. Estão lembrados? Um carisma daqueles que não aceitaram a indiferença ou a prudência e que lutaram. Lutaram pela emancipação coletiva e pela emancipação individual. E muitas vezes fizeram com a coragem de arriscar a própria vida. E houve também um carisma de reconciliação. E esta é provavelmente a forma mais nobre do carisma. Daqueles que depois dos crimes, das injustiças, dos traumas sociais, nunca advogaram nem a violência, nem o ressentimento, nem o ajuste de contas. Não quiseram vingança. Pelo contrário, permitiram um novo começo aos seus povos e às suas comunidades. E permitiram um novo entendimento, baseado agora em plataformas políticas mais justas para os seus povos. Estou a falar de Mandela, estou a falar de Gandhi, estou a falar de Luther King, estou a falar daquele gesto que sempre inspirou milhares e milhares de europeus, como o de Willy Brandt, quando se ajoelhou perante o monumento ao gueto de Varsóvia. Estou a falar desses momentos, que são momentos que consagram um carisma da liberdade, mas um carisma da reconciliação. E estou a falar também do nosso país. Olhemos para a história recente do nosso país. Daqueles que lutaram nos tempos sombrios da ditadura pela liberdade. E que na democracia conseguiram transformar aquilo que eram ódios profundos, ressentimentos, num entendimento de tolerância democrática. E talvez o símbolo dessa reconciliação, para mim, outros serão,
outros momentos, outros acontecimentos que possam recordar diz isso. Mas para mim, o símbolo dessa reconciliação será talvez o discurso que foi feito numa noite de uma certa eleição presidencial, acho que em 1986, eleição presidencial em que ninguém acreditava e que teve um vencedor que era muito improvável. Quando Mário Soares, na noite dessa eleição, começou o seu discurso dizendo: esta é a vitória da tolerância, isso significou que ao carisma do lutador pela liberdade sucedeu o carisma do reconciliador. Transformou velhos inimigos em leais adversários. Alguns dirão que carisma tem a ver com a forma, com a beleza. Alguns dizem que é o stage presence, quer dizer, a presença em palco. Nada disso. O carisma não tem a ver com a beleza da forma. Tem talvez a ver com a beleza da coragem. E os carismas democráticos mais exemplares são sempre daqueles, não que fizeram a guerra, mas que fizeram a paz. A este propósito, recordo esse exemplo do líder político extraordinário que se chamava Yitzhak Rabin, e que morreu justamente a tentar fazer a paz. E naquele momento, o que era difícil não era a guerra, era a paz. No fundo, se há uma ambição que este debate sobre o carisma democrático pode ter, é que ele traga de volta à política, e diria mais, que se faça o elogio da política. Não que a política tenha nada de sobrenatural, nada de místico, nada de transcendente. O carisma democrático é demasiado humano para aspirar a tanto. Mas aspira, sim, a uma ação política com risco, com inovação. É uma ação política que use a imaginação e que use também a ambição e a vontade. Quantas vezes nós vemos aí na televisão? Isso é voluntarismo político. Alguém que se atreva a propor alguma coisa diferente é imediatamente acusado de voluntarista. E quantas vezes ouvimos na televisão dizer: sabem, a política é a arte do possível. A isso respondeu Max Weber de uma forma absolutamente extraordinária, dizendo: a política só é a arte do possível porque neste mundo tantas vezes se tentou deitar a mão ao impossível. Eu quero terminar esta intervenção sobre este livro justamente como termino o meu livro, com uma citação de uma das filósofas cuja musicalidade mais me toca e que fala da política e da liberdade desta forma, que muito tem a ver com o carisma. Porque, no fundo, é isto mesmo que ela quer dizer. Esta ideia de que o possível só é possível porque alguém tentou fazer alguma coisa diferente. Alguém usou da imaginação. Alguém sentiu com a imaginação, como diria Fernando Pessoa, diz ela, num ensaio sobre a liberdade. Se o sentido da política é a liberdade, isso significa que neste âmbito, e em nenhum outro, temos na realidade o direito de esperar milagres. Não porque acreditemos supersticiosamente em milagres, mas porque os seres humanos, saibam ou não, enquanto são capazes de agir, são também capazes de realizar e constantemente realizam o improvável e o imprevisível. É porque estar o improvável, o imprevisível, o extraordinário, se diz que